Shalom, pessoal, como estão vocês? Manishma, como se diz em hebraico, né? Lição 9, parte 2, numerologia, né? Nós vamos dar continuidade ao que a gente abordou na lição anterior. Nós vimos lá, basicamente, a importância que a numerologia tem no nome, na reverberação de energias positivas. Nós vimos aí o que significou, né, a numerologia no caso de Abraão, no caso de Jacó, no caso da Bíblia, do contexto bíblico, né? Nós pegamos apenas alguns exemplos, até Apocalipse 666. Nós temos os números positivos e os números negativos. E nós já temos aí uma ideia bem básica do que é a numerologia dentro da Cabala. Bom, nós iremos agora dar sequência com a 9.2, a numerologia. Iremos responder uma pergunta interessante feita por um dos subscritos, né? Foi o Paulo Dionísio Muniz, que fez uma pergunta bastante cabível, né? Qual a diferença entre os algarismos romanos e os símbolos hebraicos, os algarismos hebraicos, né? Qual a numerologia que seria mais válida no caso? Será que a feita com os caracteres ocidentais tem a mesma exatidão do que a feita com os caracteres hebraicos? Nós vamos fazer essa comparação, tá bom? E daí nós vamos passar para a sequência na segunda fase da lição, introduzindo já a numerologia dos números congruentes para a geometria sagrada. Nós iremos ver na geometria sagrada como que esses números produzem formas perfeitas. E essas formas perfeitas são a estrutura do universo, como disse o Tesla lá na lição anterior que eu citei para vocês. Também gostaríamos de anunciar que no canal Gilead você já pode, se quiser se tornar um apoiador, escolher dentre 3 níveis. Nós temos o nível introdutório, o nível intermediário e o nível avançado. Ao final dessa lição, eu vou descrever em detalhes o que cada nível possui de benefício e por que é interessante. Tá bom? Um abraço para vocês e vamos na sequência com a nossa lição 9, parte 2, numerologia. Numerologia, lição 9, parte 2. Hoje, iremos conhecer um pouco mais sobre a numerologia e o seu impacto direto sobre a geometria sagrada. A geometria sagrada é um termo composto que se refere aos princípios mais congruentes dos números verdadeiros. As proporções e os mistérios nela reveladas. Primeiro, daremos continuidade à lição anterior em resposta a uma pergunta referente ao uso dos algarismos hebraico e romano, quanto à sua equivalência e validade. Também, gostaríamos de anunciar que todos os subscritos ao canal já podem escolher entre 3 níveis como apoiador. O nível introdutório, intermediário e avançado. Bom, sem mais delongas, vamos direto à nossa lição de hoje. Shalom, pessoal, sejam bem-vindos. Nós iremos hoje dar continuidade ao nosso tema numerologia, né? Como vocês viram na lição anterior, nós fizemos aí uma introdução bem fundamental, bem básica, né? Agora com a lição 9, parte 2, nós iremos dar continuidade, principalmente em função de uma pergunta de um dos subscritos do canal, né? O Paulo Muniz, que colocou uma pergunta muito interessante, que se nós podemos usar livremente, né, se são equivalentes, se possuem o mesmo valor, os algarismos romanos e os algarismos hebraicos, os símbolos hebraicos. Bom, nós iremos nessa lição
abordar primeiro essa questão, né, que vai dar continuidade basicamente ao que nós abordamos na lição anterior, e depois iremos passar para a questão da geometria sagrada, né? E mais tarde, lá à frente, eu apresentarei para vocês os níveis de membros, de apoiadores, né, para o nosso canal, que você pode escolher os planos e o conteúdo que vai ter em cada um deles, tá bom? Então, sejam muito bem-vindos. Nós temos aqui uma matéria muito interessante, né, para abordar pela frente. Nós iremos aprender basicamente que houve sim uma grande uma evolução linguística, né? Houve uma mudança e com essas mudanças ocorreram também corrupções. Nós vamos ver que o alfabeto hebraico ele é muito mais simples na sua forma pictográfica, ele é muito mais exato, porque ele se refere a objetos observáveis, ele tem um referente, né? Ele faz o ciclo completo, ele tem o símbolo, né? Ele tem a referência e o referente, né? Ele tem o significado e o significante. Ele possui os três aspectos, né? Então, o que torna a língua hebraica uma língua muito concreta, né? Ao contrário da tradição grega, que é um pouco mais abstrata no seu pensamento, né? A formulação grega é um pouco mais abstrata, enquanto que o hebraico não, ele é concreto. E isso faz uma diferença muito grande, isso nos ajuda bastante, né? Porque tem uma nova corrente aí de linguística e principalmente de lógicos, né? Que dizem que a linguagem é filosofia, a linguagem não corresponde a objetos concretos, não correspondem a objetos palpáveis, né, no mundo real, né, se basicamente são conceitos vazios, né? Então nós vamos aprender que isso não é realidade quando estamos falando do hebraico pictográfico. E através do pictográfico nós podemos traçar a evolução, né, do paleu, não é isso? Do alfabeto do meio aqui, dos caracteres do meio, e finalmente para a mudança final que dura até hoje, que é o caldeu aramaico, né? Quando os judeus foram para a Babilônia, eles adotaram estes caracteres aqui, que eram escritos, a escrita dos caldeus, dos babilônios. Mas nós vamos observar que se nós compararmos os três, nós vamos ver que eles seguem uma mesma lógica, né? Ficaram um pouco ofuscados, né? O terceiro alfabeto, principalmente, por causa da mudança que houve. Você vê que aqui é mais simples, ó. Aqui já é um pouco mais elaborado. Parece que nem é a mesmo caractere, a mesma letra, vamos dizer assim, né? Mas vamos ver o que isso tem a ver com o nosso trabalho aqui de numerologia. Vamos observar que isso é muito importante para que nós não possamos ter números errados, números equivocados ao fazermos a nossa gemátria. E aí então nós vamos ficar confiando em um sistema que não funciona, né? Então a pergunta do Paulo foi muito interessante, né? Então vamos lá. Nessa lição, né, o sumário, nós iremos comparar e exemplificar os algarismos, porque devemos ter cautela ao transliterar os caracteres. Ó, esse termo transliterar, existe uma regra para ele, né? Ele não é aleatório. Toda a gramática do hebraico vai ter a primeira coisa, logo no alfabeto, vai ter os critérios de transliteração, ou seja, qual é a palavra no português, as letras no português, que vai substituir o som daquela letra em hebraico. Daquele caractere em hebraico. Então, os caracteres hebraicos para os algarismos ocidentais, né? Como fazemos essa transposição e obtermos então a numerologia correta, não é isso? Principalmente a fim de não invalidar, esse é o objetivo, não invalidar os resultados da nossa gemátria das palavras. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. No hebraico não existem as letras C referente a 3, como na gemátria atual existe. Eu vou mostrar um exemplo aí para vocês. Nós não temos a letra J referente a 1, nós não temos o W referente a 5, o V referente a 4, o X referente a 6 e o P referente a 7. Então vamos dizer que no hebraico não existe essa estrutura. E isso sim pode levar a equívocos na hora de nós fazermos a nossa numerologia, para saber se o nosso nome tem uma energia positiva ou uma energia negativa, o que nós podemos fazer, né? Se bate realmente com a nossa personalidade, com o nosso caráter, com as nossas experiências. Nós vamos observar que os números dizem tudo. Então, nós temos que considerar que alguns algarismos de origem romana ocidental são produto de má transliteração dos caracteres hebraicos e ou duplicação dos algarismos do alfabeto hebraico. Vamos observar, por exemplo, que a letra Kaf, em hebraico, ela recebeu 2 correspondentes no nosso alfabeto, né? Que é o C e o K. Então nós vamos dizer que no fundo eles são a mesma letra, né? E foi acrescentado. Tanto que o nosso tem 26, o hebraico tem o quê? 22. Né? Então você veja aí que 4 aí está passando aí de acréscimo, vamos dizer, né?
Por exemplo, a letra C, né, como eu mencionei, encontra equivalente em hebraico. Já a letra Kaf, sim. Né, a letra C não encontra equivalente no hebraico. Já a letra Kaf, de onde se origina o C, né, que foi um acréscimo, né, foi uma duplicação que fizeram, ela sim encontra o seu valor. Né? O seu valor é o número 2, enquanto que a letra C é associada ao número 3. Então, nós iremos observar o que isso representa, né, para nós quando nós vamos fazer a nossa gemátria. Tá bom, gente? Então, vamos lá. Vamos dar sequência. Vamos lá. O contexto, basicamente, disso aí, né, que nós queremos, é a importância da raiz etimológica de cada palavra. Todo cabalista, né, que se preza, ele segue uma tradição, ele segue uma normativa, né, de que cada palavra que ele escuta, a primeira pergunta que ele faz é qual é a raiz dessa palavra. Ó, qual é a raiz desse nome? De onde ele procede? De onde ele vem? Qual é o étimo dele? Observe que eles são muito concretos, né? O pensamento é concreto. A menos que eu saiba a raiz dessa palavra, eu não vou saber qual o valor que ela corresponde em números. Eu vou ter apenas uma suposição. Então, a primeira pergunta que um cabalista faz é essa. Qual a raiz da palavra? Por quê? Porque eles sabem que a palavra tem poder, tem força numérica. Eles sabem que esses números correspondem ao alfabeto hebraico e correspondem à geometria sagrada, que é a construção, né, a estrutura, a base de todo o universo, inclusive de nós mesmos. Nós vamos observar aí mais à frente. Então, por que queremos ter certeza de que a nossa gemátria, né, que é o resultado numérico das palavras, sejam verdadeiros? Nós não queremos fazer uma gemátria falsa, em que vai dar um número que não corresponde. Então nós temos que voltar à origem. Nós temos que saber quais são as letras do nosso alfabeto que correspondem a que caracteres no hebraico e quais foram as 4 que foram acrescentadas, que representam basicamente duas faces da mesma moeda. Não é isso? Isso é muito importante para que não haja erros. Vamos ver aí à frente, usando personagens bíblicos para a gente fazer essa comparação. Bom, o que é o processo de transliteração? Né? O processo de transliteração tem em toda a gramática de latim, de grego, de hebraico, você tem os caracteres ocidentais que correspondem àquela letra no grego ou no hebraico. Né? Por exemplo, a letra Kaf no pictográfico, ela tem essa forma aqui. Ó, né? Depois do período caldeu, ela obteve esta forma aqui, ó, o Kaf caldeu. Agora me perguntem, isso aqui lembra alguma coisa? Claro, isso aqui lembra o nosso C, ao inverso, né? Ó, o nosso C. E aí vem o capa do grego, né? E tem a forma capitalizada e a forma minúscula, né? A forma não capitalizada. E você pode observar que no alfabeto latim existem a transliteração, o método de transliteração do som dessa palavra, não é isso? No latim romano, claro. Então a letra Kaf em hebraico não possui outra forma similar. O nosso Q é o Kof no hebraico, é outra letra. Na sua forma, né, caldaica aramaica, ela já nos lembra um C, como nós observamos aqui, né, ao inverso. Os gregos também seguiam o modelo hebraico semítico, porém acrescentaram uma alternativa minúscula. Então aqui começou a acrescentar letras maiúsculas e letras minúsculas. No alfabeto hebraico não existia essa distinção. E no romano, no latim, já os romanos introduziram a forma ancestral do nosso C, que na verdade é uma versão do antigo Kaf dos semitas. Ó. Ela é um C, né? É o Kaf invertido, né? Você está vendo aqui, ó. Mas na verdade esse é o ancestral dela, o Kaf, que é uma letra específica no alfabeto no grego, e ela é a 11ª letra do alfabeto, portanto 1 mais 1 é igual a 2, então o valor dela final é 2. Você veja que o alfabeto hebraico segue a mesma estrutura, a mesma perspectiva decimal usada pelos babilônios. A influência babilônica na língua hebraica foi poderosíssima, foi muito forte, além do que nós já observamos aí umas 2 lições atrás, a influência do assírio aramaico. Né? Então nós vimos que nenhuma cultura existe de forma isolada. Toda cultura herda algo de outra cultura e também passa alguns valores. Isso é normal, isso é comum. Então vamos agora ver a outra letra, Pei, que é o nosso P. Né? Então você tem o Pi no grego, que vale 80, ó, e você tem o latim. Do latim para cá, gente, foi que começou as mudanças, né? As mudanças realmente mais acentuadas.
Mas se você olhar até o grego, ainda tem alguma similaridade. Ainda mantinha-se um pouco da originalidade em referência ao hebraico e ao fenício, né? Então a letra Kaf em hebraico não possui outra forma similar. O nosso Q é o Kof no hebraico, a mesma coisa. Então o Pei, caldeu, ele tem dois valores, né? Ele tem com o Dagesh no meio, que é esse ponto aqui que vocês estão vendo, ele é P, tem um som de P. Sem esse ponto, que é o Dagesh no meio, ele tem um som de Fi, né? Fá, ele tem um som de F, da nossa letra F. Então, na verdade, gente, o nosso P e o nosso F são a mesma letra. Remontam à mesma letra, que é o P do hebraico, que tem duas pronúncias principais, como P e como F. Entendeu, gente? Então, no grego se mantém ainda, né? Nós temos aqui a diferença do Fi, ó. Aqui está o Fi, que é o F, né? O som F, que tem um valor de 5, né? Ou 500. E nós temos o Pi, que tem um valor de 80, ou seja, 8, né? Porque o zero é dispensado. Então, essa estrutura começou a mudar a partir do latim. Então, todos os nomes que foram latinizados, né? Nós somos a América Latina, nós somos os latinos, né? Isso significa, isso tem uma implicação muito grande que às vezes a gente não pensa. É que o nosso idioma, ele tem palavras originais do hebraico, né? Como cavar, como achar, chamar, né? Todas essas palavras são de origem hebraica, mas ele tem a forma latinizada. Então, se nós quisermos saber o que aquela palavra significa, qual o valor dela numerológico, qual o valor dela na gemátria, nós temos que fazer o retorno para o original, nós temos que fazer a transliteração e encontrar a raiz dela no hebraico. Aí sim, nós vamos ter um julgamento mais exato, né? Porque se nós usarmos a forma que foi corrompida, que foi adulterada, que foi modificada, nós vamos ter um número completamente oposto. Vocês vão observar aí mais à frente. Então, o alfabeto hebraico, né, com os seus valores numéricos, já não corresponde à gemátria ocidental, né? Principalmente se vocês forem considerar a gemátria inglesa, né? Vocês vejam que eles já colocam os números aqui como sequência, né, dos decimais, né? Cada décimo acrescenta-se outra sequência, só que eles voltam para o mesmo valor. Só que nós vamos observar, por exemplo, que o R, que corresponde ao Resh, que é essa letra aqui que parece uma cabeça, né, de um ser humano, e que mais tarde recebeu essa forma, e que depois finalmente recebeu esta forma aqui. Ele é a 20ª letra do alfabeto hebraico. Então ele representa o número 2. Ele não pode representar o número 9. Vocês já observaram? Então, quer dizer, devido a essa confiança excessiva na forma latinizada, acabou-se por gerar números que não são consistentes com a origem cabalística. Nós estamos considerando aqui na nossa Lindurra Cabalá, né, que é conhecer vós a Cabala, né, que significa em hebraico, a perspectiva da Cabala. Nós estamos aqui dando prioridade, preeminência ao conhecimento mais antigo, ao conhecimento que remonta a 4, 5 mil anos atrás, né? Ao conhecimento que foi herdado dos acadianos através dos assírios, babilônios, hebreus, ugaríticos, fenícios. É isso, e finalmente os gregos, né? É isso que nós estamos dando prioridade. Nós não queremos aqui seguir gemátrias que sejam corrupções do original, né? Que não vai ter sentido. Então, a referência bibliográfica para esse estudo, que inclusive você vai encontrar o curso completo, né? Se tornando um apoiador do canal, já no nível intermediário, você já tem acesso a esse curso, né? Aos vídeos completos, né? Você vai ter o estudo completo da numerologia. Aqui nós temos apenas meros fundamentos, né? Meras ideias introdutórias, mas lá você vai ter acesso ao conteúdo completo. E mais tarde eu vou falar sobre a diferença entre os níveis. Mas esse livro é um excelente trabalho pelo professor Carlos Rosa, porque o Carlos Rosa ele se baseou, né, no alfabeto hebraico. Se você conferir a substituição das letras pelos números, você vai ver que ele fez um trabalho primoroso, né? Um trabalho muito bom. E se vocês forem nesse site aqui, ó, Subconscious Servant, que é basicamente sobre numerologia cabalística, vocês vão encontrar lá a gemátria ocidental. A gemátria que foi latinizada. A gemátria que acrescentou 4 letras mais no alfabeto, né, aos seus alfabetos. E aí, portanto, alterou, né, o cálculo numerológico, o cálculo gemátrio que existia originalmente na língua hebraica. Que existe até hoje, claro. Que nós estamos tendo acesso aqui. Então, nesse livro vocês vão encontrar todo o conteúdo, né, que nós vamos passar para vocês no nível intermediário, né?
Então, os exemplos que nós podemos citar, por exemplo, a letra Kaf, né? A letra Kaf é correspondente ao C, né? Ao C e ao K, como vocês já viram, né? Então vamos pegar um exemplo, nome Carlos, né? Isso aqui é só um exemplo, né? Qual seria o valor numérico, né? Numerológico de Carlos? Bom, aqui nós temos 1, né? Você vê aqui a letra C aqui no alfabeto latinizado, você tem o C como sendo 3, ó. Mas aí nós temos aqui 1, mais 9, mais 3, mais 6. Se nós seguirmos, né, o valor hebraico em comparação ao valor ocidental. Então você tem um total de 21. 2 mais 1 vai dar o quê? 3. E a raiz dá 33. Se você tirar a raiz quadrada de 3 e contar depois do ponto decimal, ele vai dar exatamente 33. Ó, que é justamente o número de vértebras que nós temos na nossa coluna. Isso já é o primeiro sinal. Isso já é a idade de Jesus Cristo, 33 anos. Nós vamos aprender que através da ótica cabalística você vai encarar isso tudo como sendo sinais e símbolos que foram passados por homens que sabiam do que estavam falando. E esses símbolos e esses códigos estão nas cartas do apóstolo Paulo, estão na Bíblia em toda parte, está no livro de Gênesis, está em toda parte, e nós vamos ver isso aí. Então nós vamos comparar, né, a gemátria ocidental com a gemátria hebraica para ver se bate, né, para ver se nós vamos ter o mesmo resultado, né? Então o número é positivo, é divino, o número 3, né? Ele é congruente, né? Ele é a raiz do 9. O 3, o 6 e o 9 são números divinos. Já reconhecia isso o Tesla, né? O Tesla, o grande físico, né? Ele reconhecia o valor desses 3 números como sendo a estrutura do universo dependendo sobre esses 3 números. Nós vamos observar que eles são números mágicos. Já se nós trocarmos o C pelo K, que seria no caso mais próximo do Kaf do hebraico, nós vamos ter Carlos com K. Aí nós vamos ter o quê? 2, né? Nós vamos ter 1, 2, 3 e 7 e 3, que vai dar 18. 1 mais 8 vai dar 9. Então você observe mais uma vez, ó, o número bate certinho com a raiz, mais um número sagrado, o número 9. Então um número extremamente, vamos dizer assim, extremamente sortudo, né? Extremamente congruente na sua numerologia. Tanto no aspecto ocidental, quanto também no aspecto cabalístico. Bate certinho. Bom, outro exemplo que nós podemos pegar é o exemplo usando o P do hebraico, né? Que aqui você, se for olhar na gemátria ocidental, você vai ver que o P tem um valor de 7, né? No entanto, no hebraico, ele tem um valor, passar para vocês aqui agora, ele tem um valor de 8. Porque ele é a 17ª letra do alfabeto hebraico. Então 1 mais 7 é igual a 8. Então o valor final dele é 8. Na contabilidade ocidental, na numerologia ocidental, após essas transformações que houveram nos alfabetos, o acréscimo de letras e assim por diante, a duplicação de outras que existiam no alfabeto hebraico, então você vai ter Paulo como 7, né? Tá aqui o P, né? Número 7. Mais 1, mais 3 e mais 6. Vai dar 20. 2 mais nada é igual a 2. Então, um número extremamente desfavorecido. É isso? Se você tirar a raiz quadrada de 2 e você contar aqui, vai dar 2 mais 8, 10, que vai dar 1. Por que ele é desfavorecido? Porque observe que toda gemátria que você fizer, nós vamos observar aqui à frente, todos os outros números, exceto o 2, eles avançam para frente, eles jogam para o próximo número na sequência. Ou seja, eles dão sequência àquela ideia da emanação. Eles emanam. Nós sabemos que o 1 na Cabala, representado pela cabeça do boi, né, no alfabeto hebraico, representa a unidade, representa a força, a Deus, né, representa a Deus. Então, ele emana para o 2, né? O 2 para o 3 e assim por diante. Só que se você tirar a raiz quadrada do 2 para revelar a verdadeira identidade do número, né, você vai ver que ele dá uma dízima periódica. E ele volta para 1. Ou seja, ele não dá sequência para o número que vem após ele. Ele retorna, gente. Ele retorna de forma precoce para a unidade. Será que isso consegue, vamos dizer assim, acender uma luzinha para vocês aí? Vocês viram que na lição passada nós falamos sobre os homens que têm segundo, né, como título, né, os grandes reis, governantes, Alexandre II, João Paulo II, todos eles tiveram dificuldades
e a maior parte deles morreram. Foram assassinados, não foram entronizados, né? Não conseguiram ter uma consecução, né, nas suas vidas. Não conseguiram terminar o seu trabalho, né? Por que será? Será uma coincidência? Não. O número 2 na Cabala, vocês vão observar, né? Mais à frente nós vamos estudar muito mais. Isso aqui é apenas uma introdução fundamental, né? Nós vamos observar que o número 2 é desfavorecido, né? Então, ele dá uma dízima periódica, então ele gera um certo caos. Já se você colocar o número Paulo, né, na forma grega, Pavlos, ó, ou na forma latina, Paulus, ó, você já tem um número, um resultado distinto, um resultado diferente. Vamos observar. Pavlos, aqui está, ó, a forma original em grego, como o apóstolo Paulo, por exemplo, era citado. Então, vamos colocar Pavlos, né, que aqui o Y representa o som de V, né, Pavlos. Então, nós vamos colocar 8, né, que é o número P, segundo o hebraico, mais 1, mais 4, mais 3, mais 7 e mais 2. Vai dar 25. 2 mais 5 igual a 7. Ó. É um número que tem um certo desfavor em questões assim de prosperidade, por exemplo, material, mas é um número extremamente abençoado em questões espirituais. Vocês vejam que todo número tem o lado negativo e o lado positivo. Não existe número absoluto que seja só felicidade e o outro só infelicidade. Não, sempre tem algum aspecto que você pode usar para o teu benefício. Então, por isso que esse conhecimento da numerologia e da gemátria, ele é importante para a gente, porque ele vai fazer com que você conheça desde a raiz do teu nome completo, né? Quais são as tuas potencialidades, o que você tem de positivo e o que você tem de negativo e como que você pode contrapor. Isso faz com que você perca menos tempo, né, dando golpes no vento, vamos dizer assim, não perdendo tanto tempo e vá direto naquilo que é o teu ponto forte. Não é isso? Então esse é o objetivo principal da numerologia na Cabala. É dar em você o conhecimento prévio. Olha, eu tenho esse lado aqui que é desfavorável, mas eu tenho essa outra característica aqui que pode me colocar para frente. Que se eu souber como administrar, eu vou conseguir. Então observe que é basicamente essa a mensagem da Cabala na questão da numerologia. Então dá esse número 7, mas que é um número desfavorável em questão de crescimento financeiro, né, prosperidade material, mas é um número extremamente importante porque representa o que? Os 7 dias. Né? No sétimo dia Deus descansou. Ou seja, Deus desistiu do trabalho material. Vocês entenderam a intenção? No 7º dia, Deus desistiu de trabalhar com a matéria. Ele entrou no mundo do descanso, ele entrou no mundo espiritual. Ó, você entendeu? Ele saiu da relação com a matéria física e passou para o universo metafísico. Então, por isso que o número 7 é metafísico. Por isso que o número 7 não dá necessariamente prosperidade material, mas ele te dá outras potencialidades que, se você souber como administrar, você tem sucesso. Né? Nem tudo está perdido, né? Como se diz o ditado. Então, basicamente é isso aí. A mesma coisa se você fizer com Paulus em latim também vai dar número positivo. Mas na nossa forma, segundo a gemátria que foi modificada, né? A gemátria inglesa, a gemátria ocidental, a que se está usando hoje em dia, que é muito comum hoje, os números já não equivalem ao seu valor original na Cabala. O número P, o nome P, a letra P na Cabala, né? Ela tem o valor de 8 e não o valor de 7, como está aqui. Ó. Tá vendo, gente? Então isso já dá uma diferença enorme. Então vamos lá. O que devemos fazer então? O que é que nós devemos fazer em vista dessas mudanças que nós apontamos aqui? Nós seguirmos as regras de transliteração de forma correta e substituirmos as letras ocidentais por letras hebraicas, a fim de obtermos o valor real, concreto do nosso nome. O hebraico é uma língua mágica, lembre-se disso. O hebraico não foi escolhido para transmitir tanto conhecimento se fosse uma língua vazia. Né? É uma língua extremamente lógica, é uma língua extremamente concreta, que remete a objetos concretos. Ela foi cifrada, sim, ela foi cifrada no período paleu, né? No período ali dos reis, no período de Samuel, no período de Davi, mas ela foi cifrada uma segunda vez no período babilônico. Mas se você retornar, pegar esse alfabeto cifrado e comparar ele com o pictográfico, você vai descobrir o que ele realmente significa. Ele tem um valor que remete a objetos reais, objetos concretos. Entendeu? Ou a ideias que são concretas, ideias que você usa na sua vida diária. Então eles não são abstratos, gente. Não é isso? A abstração foi justamente um resultado,
né, de um trabalho aí de encriptar a língua, né, para que as pessoas tivessem dificuldade de entender de fato o que a língua refere-se, o que as palavras querem dizer. Então esse já foi uma, né, uma enfraquecida aí na nossa tentativa de buscar conhecimento, né? É como que se fosse vamos dizer assim, nos tiraram de tempo, né, nessa questão aí. Mas nós estamos agora refazendo esse trabalho justamente para não ter esse problema. Bom, no Novo Testamento em hebraico, né, Paulo é chamado de Polos. Ó. Aqui o Vav tem um ponto em cima, né? Então ele tem um som de O. O ponto em cima tem um som de O. E aqui está o Samer, que é o equivalente ao S, né? Então o P está aqui com o Dagesh no meio, que ele tem um som de P. Se eu tirar esse Dagesh, ele fica com o quê? Som de F, né? Então já vai ficar Phalos, não Paulos, né? Então você botando o Dagesh no meio, ele assume o som de P. Então ele é a mesma letra, o P e o F. Ele tem um valor de 8. O Aleph, né? O A, aqui no caso, é O, né? Por causa da forma que é chamado em hebraico, tem um som de 6. O L, o Lamed, tem um valor de 3. O O, novamente aqui, que é o Vav, tem um som de 6. E o Samer, que é o S, valor de 6. Então você tem 8, 6, 3, 6 mais 6, que dá 29, né? 2 mais 9 vai dar 11. 1 mais 1 é igual a 2. Então vocês vejam, ó, número extremamente desfavorável. Número de pessoas que não conseguem concretizar os seus sonhos. Número de pessoas que morrem precocemente. Vocês viram aí os personagens que eu mostrei na história, dos reis desde a antiga Grécia até a Europa. Todos que tinham segundo, né? Antíoco II, né? Eduardo II, Henrique II, todos eles não tiveram consecução. Isso não pode ser uma coincidência, né, gente? Né? A Cabala não ensina coincidências, a Cabala ensina ciência exata, né? Nós vamos conhecer, essa ciência esteve distante de nós, né? Ficou ofuscada por muito tempo, mas conforme nós vamos nos entregando a esse conhecimento, conforme nós vamos confrontando esse conhecimento, ele vai ficando mais claro, ele vai ficando mais concreto, e aí nós vamos conseguindo entender o que de fato nós estamos perdendo ao não estudar a Cabala, né? Sem a Cabala nós não podemos entender absolutamente nada do que está no texto bíblico. Nós vamos entender de forma completamente equivocada. Nós vamos mostrar mais e mais exemplos aí. Então, não nos deve admirar que o próprio apóstolo Paulo, baseado nesses exemplos que a gente viu aí na gemátria do nome dele, em hebraico, né, e em grego, admirar que o apóstolo Paulo tenha tido grandes sofrimentos e a morte por decapitação, né? Por exemplo, livro do Atos dos Apóstolos, né, 8:3 diz o seguinte: quanto a Saulo, né, ele devastou a igreja, entrando em todas as casas e detendo a homens e mulheres, os colocava na prisão. Veja que nessa época o nome dele ainda era Saulo, né? Essa é a transliteração, que também é muito mal feita, do nome em hebraico Shaul, que não é Sa, é Shá, é outra letra, é a Shim, não a Sim, né? Então vocês vejam que a transliteração aqui pecou novamente, botou como S, né? Na verdade é Shaul, né, em hebraico. E diz aqui que ele devastou a igreja, ou seja, ele matou muitos cristãos, né? Está registrado no livro de Atos. Mas já aqui no livro de Atos 9:15, após a conversão de Paulo, após o momento em que ele mudou o seu nome, né, ele diz o seguinte: pois a profecia de Ananias, né, que foi dada em Atos dos Apóstolos 9:15, indicava sobre Paulo o seguinte: pois eu lhe mostrarei quão grandes coisas ele deve sofrer por causa do meu nome. Então observe que aqui está prevendo para Paulo sofrimento, perseguição, apedrejamento, chibatada nas costas, né? O flagellum, né? A punição romana, não é isso? Então Paulo passou por um sofrimento muito grande e mais tarde foi decapitado, né? Sob ordem do imperador Nero em Roma, segundo a tradição cristã, né? Então ele foi julgado, como ele era cidadão romano, ele não poderia ser crucificado, porque a crucificação era só para pessoas que não eram cidadãos romanos. Aquele que era cidadão romano, ele era decapitado. Se ele fosse um oficial romano, ele tinha que se suicidar, como fez Pôncio Pilatos, né? Por ordem também de Nero, que não gostava de Pôncio Pilatos. Então, se nós formos estudar um pouco sobre Flávio Josefo, a obra de Flávio Josefo dá um testemunho assim incrível sobre o primeiro século, sobre os eventos que cercaram, né, esse período aí. Então você veja que o número 2 bate exatamente com a história
e com a profecia em Atos referente a Paulo. O que estava para ele era sofrimentos. Por quê? Porque o número 2 é um número de sofrimento. É um número de não consecução. É o número da dualidade, né? É o número que sai da unidade. Ele sai do 1, emana para o 2 emana para o 3 para o 4 e aí vai. Os números são uma sucessão de números positivos e números negativos, não é isso? A escala positiva e negativa. Então isso aí tudo veio da Cabala, gente. Não foi criação da nossa ciência, não foi criação dos europeus. Isso veio da Cabala 4.000 anos atrás. Tá bom, gente? Então você veja que o número 2 é como se ele não quisesse mais expandir. Então ele volta para a unidade, ele volta para o mundo espiritual. Só que ele volta precocemente, né, gente? Entenderam? Então tem um sinal aí, tem um código. Se nós tivermos sensibilidade suficiente, nós vamos entender isso aí. Enquanto isso, né, como nós dissemos, o seu nome anterior, Shaul, que está aqui em hebraico, Shaul, né, transliterado Saulo, erroneamente, né, teria o seguinte resultado, olha só, daria 3 mais 1 mais 6 mais 3, que daria 13. 1 mais 3 igual a 4. Já daria um resultado distinto, diferente, né? Porque ele corresponde a pessoas realistas e equilibradas, aqueles em quem sempre se pode confiar. Falta-lhes a versatilidade característica dos números 1 e 3, mas isso é compensado pelo seu agudo senso de justiça e pela atenção meticulosa com que consideram todos os detalhes. Então o que a numerologia cabalística, a gemátria cabalística vai nos ensinar? Uma grande coisa. Ela vai nos ensinar que todo número, mesmo que tenha aspectos negativos, Deus não te deixou completamente abandonado. Ele te deu também algumas potencialidades, você só tem que descobrir e explorar essas potencialidades, né? Outra coisa também importante, o fato do número 2 ser um número desfavorável, né? Não favorecido, que não traz consecuções, não quer dizer que isso seja determinismo, né? Que você está preso a esse destino. Não existe o determinismo. Existe também muito da nossa ação subjetiva. Nós podemos sim reformar muita coisa. Nós podemos sim alterar muita coisa do nosso destino, né? Vocês não sei se vocês sabem, mas lá à frente na Cabala Avançada, eu vou mostrar para vocês que os sinais da tua mão mudam conforme você adota estilos de vida diferentes. Por que será que eles mudam? Essa é a grande pergunta. Então eles não são estáticos? Eles são dinâmicos? É isso que nós vamos aprender, gente. A Cabala vai nos revelar muitos conhecimentos, muitos segredos, muitos mistérios que estão diante de nós e a gente não consegue perceber. A geometria sagrada, né? A geometria sagrada, ela é baseada em Ezequiel, né? O profeta Ezequiel ele teve uma visão no capítulo 1, né, que descreve de forma assim perfeita, né, a geometria que está, né, no mundo metafísico, né, no mundo não físico. É isso que Ezequiel vai transmitir lá. E a palavra que Ezequiel usou é a mesma palavra em hebraico que Isaías usou. Já mostrei isso para vocês numa aula anterior, né? Que é razon, de razar, né? Ou seja, vem da palavra razão, ou seja, é uma razão, é um cálculo lógico. Não é uma coisa irracional. Não é ver, vamos dizer assim, mula sem cabeça, ou saci, ou aparições, né? Erráticas. Não é isso. Ali a palavra usada é razon, ou seja, existia uma lógica por trás disso aí, era uma ciência. E essa ciência foi perdida com o tempo, mas nós podemos rever isso aí agora. Vamos lá. Bom, o texto de Ezequiel 1:4, ele diz basicamente o seguinte, ó. Vaere vahine ruah sarah ba'amintatzfon anon gadol veshe emikahat venogá. Essa palavra aqui, gente, ó, venogá. Nogá é o planeta Vênus, tá bom, gente? Ele está se referindo ao planeta Vênus. Nogá, nós vamos aprender na Cabala Hermética, refere-se ao planeta Vênus. Olha que interessante, hein? Vamos lá. Venogá, lo shaviv umitoha, okaem hafra shemaal metihorá haesh. Então, essa palavra, ha-hashmal, que está aqui destacada, ela se refere a um fato interessantíssimo, importantíssimo, que foi ocultado dentro, né, nas traduções. Esta palavra refere-se ao elétron, né, que é um dos componentes do átomo, né, são os negativos, os prótons e os elétrons, não é isso? Então essa palavra aqui, em hebraico, quer dizer eletro, electros em grego,
né? Então vocês observem que o que Ezequiel está descrevendo aqui refere-se à composição dos átomos. Observe. Então Ezequiel não está vendo coisa que não existe. Ezequiel não está vendo aparições, né? Vamos dizer assim, sem sentido, né? Visagens, como diz no popular, né? Não, o que Ezequiel está vendo aqui, gente, é ciência, tá bom? É porque a tradução não foi fiel, a tradução não foi correta, então a palavra passou batida, tá bom? Então o que ele está dizendo aqui é que existe sim os elétrons, que são energia negativa, e que são parte dos prótons e dos nêutrons, que fazem parte do átomo. Nós sabemos que a palavra átomo vem do grego, então os gregos sabiam disso. Agora o que não nos contaram é que antes dos gregos, os hebreus já sabiam disso. E os egípcios já sabiam disso. Os babilônios já sabiam disso. Como que esses homens sabiam disso? Se eles não tinham microscópio, se eles não tinham laboratório como nós temos hoje. Ora, gente, aí agora cabe a nossa imaginação, cabe a nossa capacidade de reflexão, de comparação, né, para decifrar todo esse mistério que está aí encerrado nesse texto e na história, né? Nós já vimos bastante o que os homens do passado eram capazes de construir. Então nós sabemos que eles não eram tão bobinhos como nos passaram, né? Eles tinham conhecimento, sim, muito conhecimento. Então observem que aqui nesse texto de Ezequiel entrega uma coisa muito importante. Ó. Ele estava falando de elétrons. Por que ele estava falando de um dos elementos constitutivos do átomo? Ó, que talvez ele estivesse falando de ciência e não de crendice, né? Como tentam transmitir para nós. Então, o electro, como podemos estar certo disso? Vamos lá. Na Septuaginta, se nós formos comparar o texto grego, como foi que fizeram a tradução do hebraico para o grego em 250 mais ou menos, antes de Cristo, né? Foi composta a Septuaginta em grego, né? Diretamente do hebraico. Qual foi a palavra que eles usaram? Ó, aqui, ó. Electro, né? Porque aqui tem um som de i, né? Electro, da onde vem a nossa palavra eletro. Tá bom? Então você vê que ele está no genitivo, ó. Ele está no possessivo aqui, ó. Do eletro, vamos dizer assim, né? Que partia dos elétrons, vamos dizer, do fogo dos elétrons, ó. Horacis, ó, que significa um dito, uma profecia, significa um oráculo, ó. Olha o que ele diz, ó. Os horacis electro emesso tu piros, que é o fogo, ó, no meio do fogo, que feros enafto, ou seja, que procedia dele, que emanava dele, ó. Entendeu, gente? Então você veja que aqui está dizendo que do elétron, né, saía do meio do fogo. Ó. Então você está observando que ele está falando aqui de uma coisa muito, muito, muito parecida com o que nós estudamos na física, que é o eletromagnetismo. Né? Quando nós temos o eletro, nós temos o mag. A palavra mag é da onde vem a nossa palavra magia. Muitas pessoas não estão apercebidas. Mas magia nada mais é do que a física clássica, a física dos babilônios. Observe, não se esqueçam de que os 3 reis magos, ó, os 3 reis magos foram os primeiros a visitar Jesus Cristo. Por que Deus mandaria magos, né, para visitar o Cristo, o Messias? Para prestar-lhe homenagem. Né? Porque esses eram os físicos do passado, da antiga Pérsia, da antiga Babilônia, na Mesopotâmia. Então, quando nós falamos de magia, nós não estamos falando necessariamente de algo ruim. Você é que transforma as coisas em boas ou ruins devido ao uso que você faz deste conhecimento. Se existem sociedades hoje, se existem grupos, sociedades secretas, que nós vamos estudar sobre eles mais à frente, que estão usando o conhecimento da Cabala para o mal, isso não significa que a Cabala seja má. Estes homens são maus. Eles podem usar do mesmo jeito a medicina para fazer o mal, a biologia para fazer o mal, né? A física para criar armas de destruição em massa. Não é isso, gente? Isso não significa que a física seja ruim, que a biologia seja ruim, que a química não seja uma ciência correta, uma ciência positiva. Né? Então vocês observem que a nossa perspectiva, o nosso conhecimento vai mudando conforme nós vamos aprendendo a origem das palavras, né? A origem do conhecimento. Claro, a tradução traduz como ambar, né? Mas é um termo um pouco assim elusivo, né? Seria muito mais interessante que eles traduzissem eletro, ó,
Por que eles não fizeram? Porque talvez a gente ia despertar. Opa, o que é? Ezequiel está falando do quê? De um dos elementos do átomo? Ó, dos elementos negativos? Interessante isso, né? Vamos lá. Isso nos revela bastante, gente. O que Ezequiel viu, né, em sua visão, foi uma analogia direta aos elementos constitutivos do átomo. Os elétrons, os prótons e os nêutrons. Todos nós sabemos que esses termos vêm da língua grega. Mas poucos sabem que esses conceitos já estavam na Bíblia hebraica séculos antes dos gregos. Antes dos gregos, os hebreus já sabiam disso, gente. Os sacerdotes hebreus já sabiam disso, gente. Os egípcios, da onde Moisés tirou o conhecimento, já sabiam disso. Então, isso é prova de que o texto não está necessariamente se referindo à narrativa que se encontra nas traduções. O que você encontra nas traduções é um texto diluído, é um texto adulterado, é um texto que foi manipulado. Cuidadosamente, as palavras foram manipuladas para que você não conseguisse concluir nada daquilo, né? Então você observe que a leitura literal da Bíblia conduz você a perder a fé, a perder a esperança, a entrar em desespero, né? A assumir um comportamento fanático, né? A perder as amizades e assim por diante. Isso não conduz a nada positivo. Por quê? Porque não é essa a leitura verdadeira. A leitura tem que ser uma leitura muito mais científica, muito mais analítica, muito mais exegética, hermenêutica, para que a gente possa então realmente tirar algo de positivo do texto. Então, existe um código no texto hebraico e isso é o que nós iremos buscar. Todos os cursos que nós iremos introduzir aí nos níveis de apoiador, né, do intermediário até o avançado, né? O introdutório nós vamos passar algumas vantagens, né, para os que estão inscritos, né, os que estão como membros, mas não vai ser exatamente o mesmo conteúdo que vai estar no intermediário e no avançado. No intermediário e no avançado nós vamos realmente conhecer o código que está no livro de Gênesis, o código que está em toda a Bíblia hebraica. Nós vamos analisar texto por texto, nós vamos analisar extensivamente e vocês vão ver, vão concluir de que realmente existe um código. Até a sequência das letras é calculada, gente. Nada é aleatório, nada é aleatório. Tudo segue uma ordem, tudo segue um arranjo perfeito, literário, né? Então é incrível isso aí. Notem que a região intermediária da medula se chama de divisão sacra. Se você olhar a nossa medula, né? Aqui, ó, o cérebro, né? E você chegar até essa parte aqui, você vai ver que ela é a divisão sacra. Por que ela é a divisão sacra? Porque a secreção que desce do cérebro, gente, ó, pela nossa medula, e que representa todos os mistérios do caduceu, né? Todos os mistérios hermenêuticos, todos os mistérios que estão nas sociedades secretas, na maçonaria, na igreja ortodoxa, né, oriental, todos os mistérios que fazem alusão, o bastão do caduceu, tudo isso, gente, refere-se a nós mesmos, refere-se a um fenômeno que está dentro de nós. Essa região é chamada de sacra, é o sacro. Daqui vem a palavra sagrado, ó. Então vocês observem que secreto é simplesmente uma corruptela, né? É uma corrupção etimológica de sagrado, né? O sagrado é, por sua vez, uma corrupção de secreto. Porque secreto nos lembra de secreção, ó. Secreção. E a secreção que desce aqui do cérebro, uma vez a cada mês, se você souber como utilizar esse conhecimento, você pode fazer com que essa energia suba outra vez e desperte a tua glândula pineal, que desperte o teu olho, que tudo vê, o teu terceiro olho, de forma sem prejuízo, vamos dizer assim, né? Porque se você não souber fazer esse processo, você pode ter alguns efeitos indesejáveis. Mas a Cabala ensina como fazer isso aqui de forma suave, de forma tranquila. E você poderá então atingir a sua potencialidade total, potencialidade plena, assim como alguns homens do passado fizeram. Inclusive o Cristo, né? Então você observa que essa parte sacra, fiquem bem em nota disso aí, porque é de lá que nós vamos começar agora a raciocinar. Sacres, que indica uma secreção, de onde vem a palavra secreto. Por que organizações secretas? Porque é isso que eles escondem, gente, ó. É isso aqui que eles escondem. Essa fisiologia não foi ensinada nas escolas. Essa fisiologia não nos foi passada. Nós temos que descobrir
através do estudo da Cabala, e através da comparação, e através de um estudo intenso, e de reflexão e de busca, para chegarmos até esse conhecimento. Esse conhecimento é a solução de todos os nossos problemas, como vocês verão à frente. Bom, olha como é que o apóstolo Paulo em Efésios 4, 10 e 16, né, ele se refere ao mistério do Cristo. Né? Observe que Paulo está falando em linguagem de código. Observe que Paulo, já foi mostrado aqui, usou muito a palavra metáfora, analogia. Jesus Cristo era famoso por usar parábola, alegoria, metáfora, não é isso? Comparação, personificação, homeoteleucton, né? 51 figuras de linguagem, mais ou menos, você vai encontrar dentro da Bíblia. 51 figuras de linguagem. Então isso é uma coisa que já, por si só, é um indicativo de que o que esses homens estavam falando não era literal. Tinha um código por trás, e só os mais despertos conseguem entender esse código. Vamos lá. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas, ó. A fim de preencher, né? A fim de cumprir todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, olha só. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude do Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, ó, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, o Cristo. Ó. Olha só, a cabeça, o corpo, ó, a fim de encher todas as coisas. Ele desceu e subiu. Olha só, gente, o código, gente. Vamos lá. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas. Ó. Cresce e edifica a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então está dizendo que o corpo tem uma função. O corpo tem uma função, desde as suas juntas e medula. Né? O corpo tem uma harmonia que ele precisa atingir, a fim de que ele possa, como disse lá, ó, descer e subir. A fim de construir a cabeça. Ó. Olha só, gente. Isso é nada mais do que uma linguagem código. Paulo está se referindo a algo mais, algo muito maior. Vamos ver à frente. Bom, aqui a palavra que ele usou é metro, em grego, né, que significa um vaso. Segundo um dos melhores léxicos, que é o de Strong, né, o léxico grego, ele diz que isso aqui significa um vaso para receber determinada quantidade de coisas, sejam secas ou líquidas. Ó, líquidas. Então nós vamos, notem bem essa palavra, metro, porque lá na frente em Gênesis, aqui está ela na forma do dominativo, metron, né? Ela está aqui na forma do dativo, que é o objeto indireto, né? É o objeto indireto, olha só. Ele está dizendo que por meio deste objeto, nós podemos então receber o líquido. Né? A Cabala da mesma forma fala de uma tela, que é o cli, né? Que conforme ela vai se intensificando, ela vai recebendo mais luz, até atingir a plenitude. Outra linguagem simbólica da Cabala, que indica algo fenomenal que ocorre dentro de nós todos os meses e nós não estamos apercebidos. Se nós não estamos apercebidos, nós não vamos saber como utilizar isso. Então vamos lá. Bom, no livro de Gênesis, né, notem também o código que é usado no livro de Gênesis. A primeira palavra do livro de Gênesis, que é traduzido como princípio, né, que é um termo altamente abstrato, evasivo, né, não diz absolutamente nada. Não é isso que o hebraico é, gente. Eu já mostrei para vocês atrás que o hebraico é concreto. Então aqui está, ó, vamos fazer uma separação silábica aqui, ó. Bet é a preposição em ou na. Reshi é a cabeça, Resh, Rosh. Roshaná, Ha-Roshaná, o início do ano. Ó. Rosh é a cabeça. Então aqui está Resh, It. Ó. Dentro da cabeça, It, ou seja, se propagou. Chegou, o T lá no pictográfico é uma cruz. De dentro da cabeça se alcançou o equilíbrio. E como é que nós podemos saber disso? Bom, a palavra reshitu, que
foi, claro, é um cognato dessa palavra reshit, que é uma interpolação, é uma influência do assírio. Vamos ver aí no dicionário assírio. A palavra reshitu significa um vaso que recebe óleo, o óleo mais excelente. Olha só. Que óleo excelente é esse, minha gente? Não seria esse óleo a secreção que desce e que sobe? E que Paulo está se referindo lá atrás em Efésios de forma codificada, de forma analógica, comparando com o corpo, né, de Cristo. E aqui em Gênesis você tem diretamente a menção, porque você veja que esse reshit, essa mente, essa cabeça aqui, né, ela é o agente da ação, porque o verbo vem logo em sequência, e o verbo está em singular, enquanto que Elohim está em plural. Então o verbo não pode estar em singular referindo-se a um sujeito que está no plural. O sujeito aqui está em plural. E essa partícula aqui, et e ve'et, não são traduzidos. Por quê? Porque se elas forem traduzidas para o português ou para o inglês, toda a sentença aqui vai perder o sentido. Não vai ter sentido mais. Por quê? Porque a tradução está incorreta. Bereshit bara, ou seja, da mente que atingiu a consecução, a mente que atingiu a consecução, criou-se os deuses e os céus junto com a terra, porque aqui o et tem o vá, que é a conjunção e junto. O et quer dizer junto, quer dizer colaborativo, né? Elohim et hashamai ve'et haaretz. Então a ação aqui é perpetrada por Bereshit. Então esse Bereshit representa algo concreto. E isso foi o quê? Abstracionado. Foi transformado em algo elusivo para desencaminhar o leitor. Então, no dicionário assírio, né, do Instituto Oriental da Universidade de Chicago, página 274, sobre o verbete em aramaico, né, reshitu, né, vamos observar o que diz lá. Vamos lá. Então, como vocês observam aqui, no dicionário, você pode descer aqui, né? Aqui você tem um dicionário na Universidade de Chicago, o dicionário assírio, que é um dos mais importantes ferramentas para atenção. Ele tem, os volumes são pelas letras, né? Volume 5, volume 6, 7. Se você for na letra R, resh, né? Se você for na letra R, que está aqui, o volume 14, e você fizer o download, ó, você vai ver que ele vai abrir esse dicionário. Você pode baixar para o teu computador, você pode baixar a obra inteira, né? E lá você vai ter, claro, em inglês as definições, né? Mas você vai ter aí nas tuas mãos um dos dicionários mais importantes para entender a etimologia de muitas palavras que estão no hebraico. Muitas palavras que estão no hebraico vieram do aramaico. Cristo falava aramaico. Então você veja que reshitu, ó, caiu em cima, certo? Então reshitu significa o primordial, o preeminente, o supremo, o de mais destacado, o de alta primeira qualidade aqui, ó, first quality, ó, first quality, the choice. Então essa palavra, gente, se refere àquilo que é um recipiente, que é o resh, a cabeça, que é exemplificada no hebraico pictográfico como uma cabeça. Vocês veem lá que é uma cabeça, realmente. Depois ele foi cifrado, né, para ter uma forma diferente, para disfarçar um pouquinho, para esconder um pouquinho a natureza dele. E é lá na cabeça que está o óleo excelente. É da secreção do cérebro que desce esse óleo excelente, que é o óleo seminal, né? De onde vem o nosso esperma, que gera vida, que cria outra vida. Então vocês imaginam o poder desse óleo. E esse óleo tem o poder de curar você, literalmente. Só que esse processo é um processo mágico, é um processo que nós vamos conhecer conforme nós vamos nos aproximando, nos aprofundando melhor no estudo da Cabala. Então vocês observem, né, com isso aí, que não existe como a gente tentar esconder o fato de que a Cabala está se referindo a algo muito maior. Né? Algo muito maior. O texto bíblico está fazendo analogia a um conhecimento muito maior e nós temos que estar apercebido disso. Tá bom, gente? Então vocês observam que no cérebro, gente, né, está o claustrum. O claustrum é da onde vem essa secreção.
Aqui você veja que estão todas as glândulas, né? As glândulas que precisam ser enrijecidas, que precisam ser adicionadas à nossa razão, né? À nossa espiritualidade. E esse veículo está disponível para todos nós, ele ocorre em nós, né? E nós vamos descobrir como que isso ocorre. Vamos lá. Então o claustrum, né? Ele é representado pelos antigos egípcios como o olho de Horus. Aqui está, ó. O olho de Horus está dentro do nosso cérebro, dentro da nossa mente. E aqui está a serpente, gente, ó. A serpente que estava no paraíso, ó. Olha como os egípcios descreviam essa mesma parte do nosso cérebro, olha só. Aqui está sobreposto para vocês verem a similaridade, né? Mas assim que os egípcios descreviam, ó. Olha a serpente aqui do lado, ó. Olha a serpente. Esta serpente, gente, é a nossa coluna vertebral. É a nossa medula, para ser mais específico, né? Que desce 33 níveis. Os 33 níveis da Cabala, que são as 33 vértebras, né, da nossa coluna. Não é isso? Então vocês observem que Cristo tinha 33. Se você tirar a raiz quadrada de 3, dá no final, na dízima periódica, 33. Né? Será que nós já não temos referências suficientes para entender que aqui sim existe um código muito poderoso? Então observem a serpente que estava no paraíso, ó. Então nunca mais perca tempo para discutir se Adão e Eva existiu ou a serpente estava aqui ou estava lá. O cabalista ele não discute essas coisas, o cabalista ele entende tudo isso como um grande símbolo, uma grande alegoria para um fenômeno maior. Um fenômeno que está dentro de nós. Vamos ver como é que Paulo aí à frente faz essa analogia. Vamos lá. Então, devido a toda essa evidência, podemos concluir que a mente que criou tudo estava em meditação profunda. Tá bom? É isso que o texto de Gênesis está falando. É uma mente que saiu do seu estágio decaído para o seu estágio exaltado, através de um conhecimento particular, específico, e que hoje nós chamamos de Le Kabbalah, ou seja, aquilo que se recebe, aquilo que foi passado de ouvido para ouvido, a lei oral, não a lei que está escrita, né? Mas a lei que é passada de ouvido para ouvido. Não é isso? Então esse é o verdadeiro conhecimento, preservado através de milênios. Então a secreção, que vem de secreto, de sacro, sacrilégio, sagrado, ó. Este é o claustrum, como se está dizendo aqui em inglês. Ele segrega, né, um óleo uma vez por mês no seu corpo, que os antigos chamavam de quê? Cristos. Porque aqui dentro da glândula pineal existem cristais que precisam ser enrijecidos, que precisam ser trabalhados. Uma vez que esses cristais são trabalhados, eles são magnéticos. Eles são elétricos, melhor. Né? E eles acendem um fogo, eles acendem uma luz. E esses cristais são chamados, antes de Cristo, de Cristos. Nós vamos ver na Septuaginta essa evidência aí, vocês vão observar, que é anterior a Cristo. Então, no texto de 1 Samuel 16:13, né, quando diz que Samuel, né, foi ungir a Davi com óleo sagrado, olha só. Olha que alegoria perfeita, né? Olha que linguagem de mestre. Uma linguagem feita para pessoas que não precisam interpretar literalmente o texto. Que não vão conseguir acrescentar nada às suas vidas por ler o texto literalmente. Mas que vão sim se beneficiar bastante por entender o que o texto está dizendo de fato. Aqui a palavra-chave é a seguinte. Ve'imshar. Ve'imshar. Aqui está a palavra Imshar, que é a raiz de Meshiach, Messias. Esta palavra significa ungir. Ungir com o quê? Com óleo. Né? Que óleo é esse, gente? É uma alusão, é uma analogia ao fenômeno que ocorre dentro de você, dentro de mim, dentro de cada um de nós. E nós temos que aprender e usar esse conhecimento. Então, observe o código que está dentro do texto. A palavra grega Christos, que nós chamamos de Cristo, se refere aos cristais no cérebro que ajudam, né, a produzir esse óleo especial. A palavra grega para ungir com óleo na Septuaginta, que é anterior a Jesus Cristo, é ekrisen, que está relacionada à raiz de Christos. Tá bom, gente? Então, assim como em cima, assim também embaixo. Então existe uma relação dual
aqui entre os céus, que é o que é os céus? É a Keter em hebraico. É a chakra maior. É a chakra coroa, a chakra principal, que vai abrir a nosso estado de consciência para um estado de consciência que nós não tínhamos a mínima ideia que nós tínhamos dentro de nós. Agora nós entendemos por que Cristo disse: Deus está dentro de vós. Por que Paulo disse: vós sois o templo do Espírito Santo? Por que Isaías disse: eu não habito em templo feito por mãos? Será que nós queremos mais explicação? Será que é necessário mais evidência? A linguagem cabalística é uma linguagem sugestiva. Nós temos que nos habituar com essa linguagem. Nós temos que aprender os sussurros que estão na Zohar, na Sefer Yetzirah, no Talmud, na Mishnah, na Midrash, para que a gente possa entender. Assim como está no Novo Testamento, no Velho Testamento, no Alcorão, em todas as partes. Até no budismo, esse conhecimento está. Né? Então esse conhecimento é uma linguagem universal e que foi camuflada de religião para aquelas pessoas menos capazes de entender, as pessoas que tiveram menos possibilidade de chegar a entender devido às circunstâncias, devido à educação que receberam e assim por diante. Né? Vários fatores. Né? Então vocês observem que aí existe um código perfeito. Né? Essa secreção, uma vez a cada mês, ela desce até aquela região chamada de sacro. Né? E ela tem que fazer o quê? Se ela não for desperdiçada, ela tem que retornar. E se ela retorna, ela aciona o mecanismo de Deus, né? Vamos dizer assim, a prefiguração do tabernáculo de Moisés, que está aqui. O templo foi construído segundo a geometria sagrada que está em nós, nas proporções sagradas. Então, você veja que o templo, né, tinha o santo e o santíssimo. E no santíssimo havia 2 querumbins. Né? Outra linguagem código, gente. Né? Vocês vejam que quem construiu o templo não foi qualquer um. Foi Irão, rei de Tiro, referido em 2 Samuel 5:11, 1 Reis 5:15 e 32, por ter enviado material de construção e um homem para a construção do templo original em Jerusalém, em 1 Reis 7, 13 e 14. Veja como é que Paulo se refere ao tabernáculo de Moisés. Olha só, Hebreus 9:9. Por coincidência, o número 9, número divino. Olha o que é que Paulo diz, que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, olha só, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço. Então Paulo está dizendo que o serviço físico que o sacerdote fazia aqui dentro era meramente simbólico, era meramente uma formalidade. Ele não alterava a sua consciência em absolutamente nada. Olha o que é que Paulo está dizendo. Ele é sim uma alegoria para algo maior, para o tempo presente. Esse tempo presente é o tempo em que Cristo estava presente, Jesus Cristo, Yeshua. Este homem veio para revelar esses segredos. Primeiro a uma classe mais preparada, que eram os apóstolos, e consequentemente a outros que estivessem menos preparados com o tempo. A missão dos apóstolos era ensinar os segredos que eles aprenderam com Yeshua em uma linguagem perfeita, uma linguagem simbólica, uma linguagem metafórica, para as outras pessoas entenderem. Né? Então tudo que está lá na Bíblia é valiosíssimo quando se entende o objetivo. Quando não se entende, não existe valor. Quando se interpreta literalmente. Né? Então no cérebro humano residem todos os utensílios prefigurados pelo tabernáculo de Moisés, querumbins, né? Que são os 2 querumbins que têm as asas estendidas. Você vê aqui a geometria perfeita do crânio humano, né? E no meio está o quê? A luz que brilha, ó, que representa a nossa glândula pineal. Né? Então, querumbins vem de cerebrum, no latim, que significa o quê? Cérebro. Então, é claro que Moisés estava usando uma linguagem alegórica, uma linguagem simbólica, metafórica, para se referir a algo muito maior, a algo que ocorre dentro de nós e nós não fomos educados a perceber essa realidade. Mas que com o estudo da Cabala, nós vamos decifrar todos esses códigos para o nosso próprio uso. Esse é o nosso objetivo. Bom, os rituais, a oração do pentagrama, os temas mais avançados que nós vamos estudar, serão disponibilizados no nível avançado de apoiadores do canal. Como vocês sabem, hoje nós temos no canal Gilead, no curso Gilead, a possibilidade do membro
introdutório, membro intermediário e avançado, né? Apoiador, né? Se você quiser se tornar um apoiador do canal, você tem 3 planos. Só que cada um desses 3 planos vai ter suas vantagens, né? Cada plano que subsequente herda os privilégios do plano anterior. Então você, na verdade, tem um grande equilíbrio aí, né? Nós vamos ter cursos específicos no nível intermediário e cursos específicos, claro, mais avançados no nível avançado, né? Lá nós vamos ter cursos assim mais profundos da Cabala. Nós vamos estudar a Cabala hermética, nós vamos ter maior quantidade de vídeos disponibilizados, nós vamos ter maior quantidade de material, de bibliografia, para que você possa de fato entender de uma vez por todas o que está dentro de cada um de nós e como que a Cabala nos ajuda a evoluir e a entender a linguagem religiosa de uma forma que nunca foi possível antes, né? Nunca antes possível. Então lá nós vamos participar de todo o crescimento, seja ritualístico ou seja de forma analítica, por meio de estudo, né? Por meio teórico. Vamos aprender toda a teoria e a prática do que a Cabala hermética é e qual a vantagem disso, né? Qual a perspectiva correta que nós podemos dar a esse conhecimento. Se vocês observarem, né, nós somos o perfeito pentagrama. E a oração do pentagrama, né, que tem 5 pontos que representam os 5 sentidos, né, os 5 sentidos percepcionais da Cabala, né, o olfato, a audição, a visão, o paladar, o tato, né, a visão, tudo isso aí são representados pelo pentagrama. E a oração do pentagrama é uma oração muito forte, muito poderosa, e nós vamos aprender lá no nosso nível para apoiadores avançados, e vocês vão observar que coisa maravilhosa nós vamos aprender lá. Então, agora eu gostaria de falar um pouquinho sobre os níveis, né? Os níveis de apoiadores do canal Gilead tem um nível introdutório por R$20, né? Você tem os crachás que vão identificar quanto tempo você já está no canal, no curso Gilead, né? 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Você vai já ter uma referência, né, de tua experiência. O emojis, né, que você pode usar para se comunicar durante os nossos lives, durante os nossos chats. Você vai ter prioridade nos comentários, né? As respostas aos comentários que você fizer, você vai ter respostas. Você vai ter o chat, né? Acesso ao chat para fazer as lives e você poder participar, né? Do que nós vamos falar, do que nós vamos discutir nessas lives. Você vai ter conexão também ao Twitter e ao Getter, que é nossa rede social. Nós temos essas duas, o canal está lá nessas 2 redes sociais. E também nós vamos ter o nosso grupo do WhatsApp, né, que você vai participar com perguntas ou sugestões, ou, né, dúvidas, o que for, né? Nós vamos criar no WhatsApp uma oportunidade de todos os membros poderem discutir, né, o dia que acharem melhor, segundo o seu tempo, segundo a sua o seu próprio planejamento, né, participar de discussões e assim por diante. Bom, nós temos o nível intermediário por R$50. Você tem todo acesso aos benefícios do grupo anterior, né, do nível anterior. Mas você tem também acrescentados a isso o fórum para membros, para discussão. Você tem vídeos exclusivos desse nível intermediário. Você vai ter lições da Cabala a nível intermediário. Os cursos que vão estar disponíveis no intermediário já estão sendo construídos. A Cravícula de Salomão, as chaves da magia cerimonial. Nós vamos aprender o que isso tem a ver com a alquimia, né? E com a magia, que é a física, que nós chamamos hoje de física por causa dos gregos, né? Mas na verdade é a magia, né? E como que isso pode nos ajudar a entender mais profundamente os conceitos da Cabala. Vão ser 35 videoaulas nesse curso aqui, inicialmente, né? Esse é o começo. E finalmente, no nível avançado, você paga R$100 e você tem benefício a tudo do nível anterior, do nível intermediário, mais a enquetes para os membros, que nós vamos fazer enquetes, né? Pesquisas de opinião. Colaboração em videoconferência, você vai poder até pautar o que a gente vai falar em algumas discussões ou algumas entrevistas. Você vai poder sugerir, por exemplo, quem que a gente pode convidar para participar de lives, né? Que a gente possa entrevistar tanto pessoas aqui no Brasil quanto figuras internacionais, pessoas de relevância que estudam a Cabala, teólogos, historiadores, estudiosos, para que possa enriquecer o nosso conhecimento, para que possa nos trazer mais informação que a gente precisa para o nosso desenvolvimento. Então vai haver entrevistas e lives para membros, né? E os seguintes cursos já estão sendo construídos. Nós vamos aprender aqui no nível avançado a terapia de Reichiana, né, que é Wilhelm Reich, e a orgonomia. Nós vamos descobrir como que este homem, através do conhecimento da Cabala, ele era judeu, né, o judeu alemão, ele desenvolveu um programa que chama-se a orgonomia, né,
Or vem de luz em hebraico, né? Ou seja, como você aumentar a luz do teu corpo, como você crescer em energia, né? Como você aumentar a sua vibração espiritual. Então vamos ter essa aula. Nós vamos também ter a aula de numerologia que nós tivemos aqui, só que nós tivemos aqui apenas extratos, né? Fragmentados, né? Nós tivemos apenas fundamentos, ideias básicas. Aqui no avançado vamos ter a numerologia e a geometria cabalística, conteúdo pleno, total de 50 videoaulas. Nós vamos ter também a aurora dourada, a cabala hermética, né? Conteúdo pleno, vai ser um total de 80 videoaulas. Então aqui nós vamos ter um conteúdo massivo, né? Detalhado, com entrevistas, com direito a tudo, para os membros do nível avançado. E vocês também vão ter acesso também ao nível intermediário, porque vocês herdam os privilégios do nível anterior, né? Então, isso é o que nós estamos preparando, né? O canal está se desenvolvendo, está crescendo, e nosso objetivo é fazer com que esse conhecimento atinja o máximo número de pessoas, né? Como nós já mencionamos, pessoas que tenham percepção, que tenham inteligência suficiente para entender essa linguagem, né? Porque nós sabemos que nem todos estão preparados para esse conhecimento, essa é a realidade, nós sabemos disso. Mas aqueles que estão preparados, nós queremos proporcionar esse conhecimento. Nós queremos trazer de fato o estudo da Cabala como ele deve ser, né? Não algo assim pueril, né? Não algo vazio, sem conteúdo. Nós queremos trazer o conteúdo integral. E claro, nós vamos lidar com muitas questões polêmicas. Mas o que seria de nós sem as polêmicas, né? Nós temos que ser capazes de lidar com todas as questões. Então não perca essa oportunidade de se tornar um apoiador, obtenha o conteúdo exclusivo do canal. Esse é o objetivo que nós estamos fazendo, nós estamos trabalhando duro para proporcionar o melhor em qualidade e em conteúdo. Na próxima lição, né, lição 9, parte 3, nós iremos analisar a arquitetura e geometria sagradas através dos edifícios, prédios, arquiteturas no mundo, né? Nós iremos analisar tudo o que está no mundo que diz referência direta às proporções da numerologia e da geometria cabalística e que estão diante de nós e às vezes a gente não percebe, né? Tanto na liturgia da igreja até as sociedades secretas, nós iremos aprender onde estão essas referências que são tão importantes para o nosso conhecimento. Shalom para vocês. Se vocês gostaram, dê um like, se inscreva no canal, torne-se um apoiador, se puder, né? E até a próxima. Um abraço para vocês. Muito obrigado.